Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, segunda-feira, 2 de maio de 2022, debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o que nos diz a palavra do Senhor Jesus para esta segunda-feira, narrado pelo evangelista São João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha sido ficada do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegando outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que o santo evangelho de hoje perdoe nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui que a multidão, eles ficaram preocupados porque quando chegaram lá onde Jesus havia saciado a fome daquela grande multidão, Jesus não estava ali e nem os discípulos, né? Aí, como diz a palavra aqui, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Olha que a palavra nos diz. Então, eles perceberam que Jesus não tinha embarcado na barca e que os discípulos tinham ido. Mas Jesus não foi na barca. Entretanto, olha só o que diz aqui no versículo 23. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinha comido o pão depois de saciar, depois de o Senhor ter dado graças. Aí no versículo 24 nos diz que quando a multidão viu que Jesus estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Bem, se os discípulos não estavam lá, os pescadores, Jesus também não, aí eles subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. O versículo 25 nos diz: quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Ora, porque se ele não subiu na barca e os discípulos foram embora, ora, como que Jesus chegou lá? Mas nós já vimos ali que os discípulos disseram que alguém havia visto Jesus caminhando sobre o mar. E aí perguntaram a ele, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu:
em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Bem, então aqui Jesus está nos dizendo porque eles ficaram preocupados com o alimento que se perde. Qual é o alimento que se perde que Jesus aqui está se referindo? Aquele pão que Jesus deu à multidão, que eles comeram, porque aquilo ali é temporário, para matar a fome temporariamente. Vai ter necessidade de estar comendo mais e mais e mais. Agora, esse outro pão que Jesus está falando, e é aquilo que Jesus faz, os sinais e a fé, que todos nele crê, esse sim é o pão que vai ficar por toda a vida, porque é o pão que o Filho do Homem vos dará, pois esse é quem o Pai marcou com seu selo, que é o próprio Jesus. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Bem, ficou caracterizado aqui bem claro que Jesus é o próprio alimento, que Jesus é a vida, e quem crer nele não morrerá jamais, porque ele é aquele que o Pai enviou. Por isso nós devemos acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o Pai o enviou. Ele é fonte de vida, ele é alimento, ele é o caminho, ele é a justiça, ele é o tudo. Ele é o Deus onipotente. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por ele, porque ele é o enviado do Deus amado, do Criador. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos, e que a graça do Pai, a bênção do Pai, ele que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém.